Quantas vezes você já se pegou pensando, será que minha vida tem propósito? Será que eu tô vivendo do jeito certo? Essa é uma pergunta que eu diria que em algum momento ela vai meio que cutucar ou assombrar a grande maioria das pessoas. Eu acho que isso acontece ainda mais, principalmente quando a gente se vê aí rodeado de pessoas que têm paixões muito intensas, bem definidas, metas muito claras e até mesmo carreiras brilhantes, né? Uma vida muito estabilizada, com muito propósito. E hoje a gente vai falar justamente sobre esse assunto, que é como encontrar propósito e como viver com propósito. Então, bora bater esse papo. Oi gente, meu nome é Letícia e eu trago aqui no canal reflexões e inspirações para ajudar a gente a superar os desafios da vida adulta e encontrar na nossa vida mais leveza, mais alegria e propósito, inclusive. Se esse tipo de conteúdo te interessa, te convido a se inscrever aqui no canal, assim a gente se revê mais vezes. Bom, para quem já tá aqui no canal há um tempo, estão vendo que eu estou num cenário um pouco diferente. E a verdade é que eu estou no Brasil, gente, estou de férias, mas nem por isso que estou de férias, estou deixando de gravar vídeo para vocês. Então vamos falar desse assunto tão importante, que é a questão do propósito. A ideia desse vídeo, gente, é a gente fazer juntos aí uma reflexão em torno desse tema. Então a gente poder discutir, né, um pouco ao redor desse tema, como que é que a gente pode encontrar mais propósito na vida e como que é que a gente pode desenvolver o nosso propósito pessoal. É claro que também vai ter uma parte mais prática, eu diria, então além disso, no final eu vou passar para vocês 5 passos para te ajudar a ganhar mais clareza em relação ao propósito na sua vida. Bom, então vamos começar? Eu acho que muitos de nós, assim, a gente já ouviu algo do tipo que você precisa encontrar propósito na sua vida, como se fosse quase que uma necessidade, algo muito importante, muito essencial. E por outro lado, muitas das vezes essa frase, ou quando isso é falado, é discutido, é trazido como se fosse algo fixo, ou um grande objetivo, ou algo que fosse dar todo sentido para sua vida. Mas, por outro lado, e se eu te dissesse que propósito não é um destino final, mas que é na realidade um processo, uma caminhada que a gente percorre, mas que a gente também constrói ao longo do caminho? A gente pode dizer também que é como uma bússola, que ela vai dando um pouco de direcionamento na nossa vida, mas não é uma sentença, um destino final. Propósito, gente, inclusive pode mudar ao longo dos anos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente nesse vídeo. Mas a questão é que pra gente viver uma vida com propósito, ou com mais propósito, ou ter um propósito na vida, é que não precisa ser algo assim grandioso. Não precisa ser algo revolucionário e não precisa ser algo que vai impressionar as outras pessoas. O seu propósito, o meu propósito pode ser silencioso, sutil e encontrado aí na vida, no cotidiano, nos pequenos detalhes, que envolve, eu diria, justamente essa coisa toda, a beleza e a dificuldade que é ser humano. O seu propósito pode estar em, por exemplo, viver com intenção, em construir laços, em cuidar de alguém, em melhorar um pouco a cada dia, em trabalhar no seu autoconhecimento, em evoluir. Quando a gente sai de um lugar no qual a gente está buscando uma resposta meio única, meio grandiosa, a gente para notar que talvez na nossa vida, ali mesmo já está cheio de propósito. Só que na maioria das vezes em silêncio e sem um monte de holofotes. Eu diria aqui que quando se trata de propósito, muitas pessoas vão pensar muito em carreira. É um tema que está justamente muito associado, né, à carreira, à profissão, a trabalhar com aquilo que a gente ama. E essa é, sim, uma narrativa muito forte e é uma necessidade muito grande de várias pessoas. E claro, né, gente, isso é algo lindo, só que a gente não pode esquecer que apesar de ser algo muito lindo, muito inspirador, é também um privilégio. E assim sendo, como todo privilégio, é para poucos e não para a maioria. Eu não estou falando para você, se você tem um sonho em relação ao seu trabalho ou algo que você deseja muito fazer e que te move, para você desistir disso. Veja bem, mas o que eu estou querendo falar é que como que é que mesmo quando talvez a gente não tenha um trabalho dos sonhos, uma coisa instagramável, né, por assim dizer, ainda assim a gente pode encontrar propósito naquilo? Às vezes você tem um trabalho aí que não é a sua grande paixão, mas ela provê o seu sustento, a sua estabilidade financeira com dignidade. Sustenta aí sua casa, te permite realizar outros sonhos, né? E isso, gente, já é muita coisa. E olha só, mais um disclaimer, né? Eu não tô falando pra você, pra mim, pra gente trabalhar com coisas que a gente odeia, ou com coisas que desrespeitem totalmente quem a gente é, os nossos valores, o que tá alinhado com a gente.
Mas eu tô aqui para te dizer que você pode ainda assim construir uma vida cheia de propósito, mesmo que no trabalho e na sua carreira essa não seja a paixão da sua existência. O seu trabalho e a sua carreira não precisam ser o centro. A gente pode expandir nossos horizontes e encontrar muito propósito para além dessa área da nossa vida. Porque olha só, gente, propósito também está em quem a gente se torna. Na paciência aí com os filhos, nas relações familiares, com os amigos, com as pessoas no geral. Na força que você mostra aí em enfrentar desafios, na responsabilidade que você tem em honrar seus compromissos, em honrar aquilo que é importante para você, demonstrando por si mesmo amor próprio, respeito. Ignorar todas essas coisas é a gente ignorar também quanto de propósito já pode existir nas nossas vidas. E é justamente na base da vida, naquilo que é simples, naquilo que é pequeno, naquilo que é muitas vezes invisível. Mesmo que a gente não vai impressionar ninguém, mesmo que a gente não vai postar no Instagram, sabe Deus lá onde, a respeito daquilo. Talvez você tenha aí um dom, uma qualidade, que você escute as pessoas de verdade. Talvez você seja muito empático, um bom conselheiro. Talvez você esteja investindo em se curar e transformar a sua vida para melhor de maneira geral. Ou talvez seu propósito seja, inclusive, criar os seus filhos aí um pouquinho diferente do que talvez você experienciou, com uma vivência aí com menos traumas, né? Com traumas que não sejam tão duros. Propósito, gente, pode estar, inclusive, na gente viver a nossa vida com mais presença, com mais entrega, com mais confiança, com mais alegria de viver. Vocês me entendem? Onde é que eu quero chegar? Ah, e uma coisa importante que eu falei lá no comecinho do vídeo. Propósito pode mudar ao longo do tempo. Pensa só comigo, você não é mais a mesma pessoa que você era 5 anos atrás. Então faz sentido que várias coisas mudem, inclusive em que e onde você acha propósito no seu dia a dia. O que você fazia 5 anos atrás talvez não faça mais sentido hoje. E tá tudo bem, não significa que você falhou, que você perdeu tempo, que você errou. Você cresceu. A vida, gente, é cheia de fases e cada fase vai ter um propósito diferente. Por exemplo, eu sou casada, mas eu não tenho filhos. Talvez o dia que eu tiver filhos, o meu propósito vai mudar. O foco da minha vida talvez mude em muitos aspectos. A gente tem fases de plantar, a gente tem fases de colher, a gente tem fases de se doar, a gente tem fases de reconstruir. Então, permita-se mudar, permita-se recomeçar, se permita também redescobrir novos propósitos na sua vida de acordo com o que você está vivendo hoje. Vamos falar então sobre os 5 passos que eu prometi trazer para vocês para ajudar a gente a encontrar um pouco mais de propósito no dia a dia. O passo número 1 é para a gente esquecer que existe um propósito único e fixo. Muito a ver com esse último ponto aí que eu estava refletindo e discutindo com vocês. Muita gente acha que propósito é algo que nasce com a gente e que é algo fixo e que a gente tem somente que descobrir. Por outro lado, eu acho que propósito é algo que a gente desenvolve, é algo que a gente descobre ao longo do caminho, não porque ele já estava estabelecido, mas é porque a gente vai se conhecendo e vai dando sentido para a nossa vida. Descobrir seu propósito não vai ser uma revelação que vai cair dos céus, não é muito bem assim não. Mas ainda assim você pode buscar encontrar propósito na sua rotina, nas coisas simples da vida, e isso trazer muito mais alegria para sua vida, muito mais prazer de viver, muito mais sentido, muito mais clareza dos seus porquês e da direção que você quer ir. O passo número 2 é para você observar aquilo que te dá energia, e não somente aquilo que dá dinheiro ou reconhecimento social. Muitas das vezes, gente, a gente vai buscar propósito no lugar errado. Na validação externa, no que os outros esperam da gente, no que a gente acha que os outros pensam da gente. Ah, e tem também um outro elemento. Às vezes a gente vai buscar propósito naquilo que só vai trazer reforço financeiro. E olha só, não tô falando aqui que dinheiro não é importante. A gente começou falando desse vídeo, né, que às vezes não encontrar uma paixão da nossa vida na nossa carreira também tá tudo bem. Mas onde mais será que a gente pode encontrar propósito? E o que é que na nossa vida dá mais energia pra gente, dá alegria de viver, faz sentido, tá alinhado com os nossos valores, faz bem pra gente. O passo número 3 é para você tentar resolver um problema que importa pra você. Propósito, gente, muitas vezes tá em tentar resolver um problema ou alguma questão na vida ou na sociedade que toca a gente profundamente. Talvez você tenha passado por algo, ou tido alguma experiência de vida que te transformou, ou que fez uma mudança muito positiva, ou inclusive até algo muito difícil. E olha só, não precisa ser algo gigante, mas pode ser algo que venha fazer diferença para um grupo específico de pessoas. Talvez você tenha aí lidado com depressão, e aí você encontre propósito em apoiar e ajudar pessoas que estão encarando as mesmas dificuldades ou enfrentando, né, essa condição tão desafiadora que você já enfrentou. A gente pode até parar para pensar assim, na realidade de hoje, no mundo de hoje, o que é que talvez me incomoda profundamente?
me deixa inquieto, me deixa com uma sensação de que algo precisa ser feito em relação àquilo. Isso pode ser uma pista enorme para algo que você possa estar mais em contato ou se dedicar mais para conseguir ter mais propósitos na sua vida. Se você ama os animais e ama cuidar de animais, talvez você possa procurar uma organização aí que está com foco nesse trabalho. Se você ama ensinar, pode impactar a vida de outra pessoa compartilhando seu conhecimento. Se você gosta de criar e inventar, pode usar toda essa energia para criar coisas que vai impactar a vida de outras pessoas de uma forma positiva. O passo número 4 é para te lembrar que propósito sem ação não funciona. Muitos de nós, né, gente, a gente acha às vezes que precisa ter tudo planejado antes de começar, ou às vezes a gente não planeja nada e já quer ir direto para ação. A verdade das coisas é que para a gente ter um pouco mais de sucesso nesse processo tudo, não é nem um extremo, nem o outro extremo, mas é o caminho do meio, como quase tudo na vida. Propósito, gente, não se encontra somente na teoria, mas se encontra na prática. Se tem algum assunto, algum tema, alguma área da sua vida que seja algo muito especial, então você está mais conectado com isso, colocando as suas ações, o seu dia a dia mais prática em relação a isso, a esse tema, a essa área, vai trazer muito mais propósito para sua vida. Mas não adianta ficar só pensando sobre o assunto ou falando com as pessoas sobre o assunto, precisa colocar a mão na massa. O passo número 5 é para você não buscar a perfeição, mas buscar evolução. Você não precisa ter uma vida perfeita ou ter tudo resolvido para ter uma vida com propósito. Aliás, eu diria que quando a gente consegue encontrar propósito nas pequenas coisas ou naquilo que a gente ama, aí sim a nossa vida se transforma de verdade. O que importa, gente, é a gente continuar experimentando, movendo, tentando coisas diferentes, reunindo aí pessoas que talvez pensem como a gente, queiram resolver um problema, queiram fazer diferença no mundo, queiram fazer algo com o qual você ou outras pessoas possam se beneficiar. E ó, lembre-se, o seu propósito ele pode mudar ao longo do tempo e tá tudo bem. Pequenas ações diárias também fazem muito mais impacto e mais diferença do que ideias e teorias grandiosas sem execução nenhuma. E o importante na vida é a gente conseguir alinhar o que a gente faz com o que faz a gente se sentir vivo. Isso significa em todas as áreas da nossa vida? Não, né? Porque isso não vai ser possível, mas pelo menos em algumas áreas. Talvez você ainda esteja buscando aí um grande propósito. Mas a grande verdade, por outro lado, é que talvez você também já esteja vivendo uma vida com muito mais sentido do que você imagina e às vezes só não notou. Porque, ó, gente, propósito, no final das contas, não é sobre reconhecimento, não é sobre a gente compartilhar com o mundo sobre aquilo necessariamente, mas é sobre conexão. Conexão com aquilo que te move, com aquilo que te dá energia, com aquilo que faz sentido com seus valores, com as suas necessidades, com as suas prioridades. Conexão com aquilo que você sente que você quer deixar no mundo, mesmo que de forma silenciosa, em pequenas doses. Você não precisa de grandes respostas agora, não. Mas você pode decidir hoje começar a viver com mais intenção e prestar mais atenção no seu dia a dia, no seu cotidiano, no que é que você pode encontrar mais propósito. E ó, isso já é um baita caminho. Bom, gente, esse era o meu recadinho de hoje. Vou deixar alguns vídeos relacionados a esse tema aqui na descrição e a gente se vê por lá. Se cuidem, um beijão, tchauzinho.